Axel, não se afaste de mim. Eu estou aqui do seu lado, princesa. Axel, não me deixe aqui. Não se esqueça de mim. Esquecer de você? Por que eu iria me esquecer de você, princesa? Olá, saudações literárias! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esta edição do meu diário de leitura. E chegou a hora de nós falarmos de um Nobel da literatura. Eu adoro livros e autores premiados porque as premiações são uma forma justa e muito interessante de reconhecermos o talento de grandes escritores. E quando a gente fala de um prêmio como o Nobel de Literatura, nós estamos falando num reconhecimento global, o que é ainda mais significativo. E já que talento é praticamente o segundo nome de Kazuo Ishiguro, o Prêmio Nobel de Literatura 2017 foi todo dele. Kazuo Ishiguro, de 65 anos, nasceu na cidade de Nagasaki, no Japão, e com 5 anos de idade emigrou com sua família para Guildford, na Inglaterra, onde cresceu sob a influência de duas culturas. Além de artigos e contos, este escritor nipo-britânico é autor de quase 10 romances, sendo que talvez o mais estranho, arriscado e ambicioso deles você vai conhecer agora nesta edição do meu diário de leitura. Você está preparado para uma aventura mágica? Então, eis aqui o Gigante Enterrado. Mas antes de falar do conteúdo, vamos falar da estética física e plástica deste belo volume. Olha que volume lindo, ele é todo em azul celeste, inclusive o acabamento das páginas. E ele tem uma textura diferenciada na capa e vários detalhes em dourado, inclusive na lombada. Este é sem dúvida um livro bom de se comprar pela capa. O Gigante Enterrado se passa na Inglaterra após a morte do lendário Rei Arthur, que, de acordo com histórias medievais, liderou a Grã-Bretanha contra invasores saxões no final do século V e começo do século VI. A guerra entre bretões e saxões deixou a região em ruína e a população órfã. E para piorar a situação, seus habitantes têm que conviver com a ameaça de ogros e o avanço de uma misteriosa névoa, capaz de fazer as pessoas esquecerem as suas lembranças. O narrador não é um personagem, mas conversa e interage com o leitor. E logo no começo do romance, ele pede desculpas pelo cenário que acaba de descrever. Lamento pintar um quadro como esse do nosso país naquela época, mas o que se há de fazer? Em O Gigante Enterrado acompanhamos os passos de um casal de idosos, Beatrice e Axel, que resolvem deixar a sua vila para encontrar o filho, que vive numa aldeia não muito longe dali. E esse filho parece que aguarda a chegada de seus pais. Eu digo parece porque a memória do nosso casal protagonista começa a falhar, a falhar, nos sinalizando que a doença da névoa do esquecimento estava bem próxima. Neste trecho, o casal conversa sobre o filho. Tem dias que me lembro dele com bastante clareza, disse ela. Aí no dia seguinte é como se um véu tivesse coberto minha memória. Mas nosso filho é um homem bom e íntegro, disso eu tenho certeza. E você, Axel, também não consegue se lembrar de nada? Quando eu estava lá fora agora há pouco, aproveitando o silêncio para tentar recordar o máximo que eu pudesse, muitas coisas me vieram à mente. Mas eu não consigo me lembrar do nosso filho, nem do rosto, nem da voz dele. Embora às vezes tenha a impressão de conseguir vê-lo quando ele ainda era um menininho. Mas que aparência ele tem agora? Onde está morando? E se já tem filhos ou não? De nada disso eu me lembro. Eu tinha esperança de que você se lembrasse de mais coisas, princesa. E as conversas desse casal têm sempre os mesmos temas. A impressão é que o nosso casal protagonista tem medo, muito medo de esquecer as suas lembranças e principalmente de esquecer um do outro. Engraçado que quando eu comecei a ler o livro, eu não tinha captado essa atmosfera do escritor. Então, a Beatrice e o Axel, quando vão conversar um com o outro, eles repetem muito o nome um do outro.
Axel, estou perdida. Axel, você tá me ouvindo? Axel, não me abandone. E ele, chamando a princesa, diz: calma, princesa, eu estou aqui. Princesa, você me ouve? Nós estamos juntos, princesa. Nada vai nos acontecer, princesa. E no começo isso me incomodava um pouco. Eu não entendia a necessidade dessa repetição. Mas é aí que a gente observa o talento de um escritor. Essa repetição era proposital, a fim de que nós pudéssemos entrar na alma daqueles personagens e sentir a dor, a angústia que eles estavam sentindo e principalmente o medo de perder tudo o que eles tinham vivido. Para mim, esse é um traço que prova que esse romance do Ishiguro foi um tanto ousado. Bem logo de cara, a gente entende que seria uma viagem difícil e curta. Na prática, a jornada se apresenta bem mais complexa. Eles enfrentam de tudo um pouco, de intempéries naturais a encontros com pessoas estranhíssimas. Velha minúscula de olhos encurvados e aspecto obscuro. E o barqueiro que levava casais para uma ilha fantástica, mas que antes precisava interrogá-los para descobrir a real natureza daquela relação, que poderia ser amor infinito, como também ressentimento, raiva e até ódio velado. Axel e Beatriz também eram assombrados por ogros e feras da floresta. Também encontraram Wisdom, um guerreiro misterioso, e Sir Gawain, um velho cavaleiro arturiano e seu cavalo de guerra, sem contar a temível dragoa Kerig, cujo hálito suspeitava-se que era a causa da doença do esquecimento. Uau, não foi nada fácil para eles. Eles passam por uma vila saxã barulhenta e fedorenta e também por um mosteiro sinistro. E no meio desse caminho eles acabam encontrando outras pessoas e formando até uma comitiva no meio da floresta. E a temida dragoa Kerig, será que ela existe? Será que ela vai aparecer? Será que ela é realmente a causa dessa doença do esquecimento? E se ela for abatida, será que a névoa vai se dissipar e revelar as mais variadas memórias, das boas até as mais destrutivas? A narrativa segue como um rio, de forma leve e serena. E mesmo nos trechos mais caudalosos, a elegância se mantém intacta. Daí a gente volta a pensar no autor. O que de fato esperar de um autor com uma metade japonesa e a outra metade inglesa? Um texto paciente e elegante. Esse é o estilo Kazuo Ishiguro. É bom destacar também a quantidade de diálogo que esse romance traz. Seus diálogos conseguem enfatizar um clima de mistério e revelar traços particulares dos personagens. E vão mais longe, garantem a cadência macia e mística do romance como um todo. E a palavra que define a obra, consegue adivinhar? Memória, ou a falta dela. E esse romance é a prova de que a nossa memória guarda a beleza e a feiura dos nossos atos. Como seria bom se o bafo de Kerig fosse capaz de encobrir as nossas falhas, as nossas vergonhas, as nossas guerras. Mas não é possível. Ou o gigante permanece enterrado, ou ele salta com toda a bruteza do seu ser e revela o nosso eu em toda a sua plenitude. E aí, quer viajar por uma Inglaterra perdida no tempo, onde habitam monstros e criaturas estranhas, humanas e não humanas? Então garanta já o seu lugar e embarque em O Gigante Enterrado. Só tome cuidado com Kerig. E seguimos firmes com o nosso projeto. Gratidão pela sua companhia. Um beijo e até a próxima. Tchau!